E conta também novidades envolvendo Alexander Barbosa e o Palmeiras. Bora contar também que Alexander Barbosa passou a ser especulado no Palmeiras. Existe alguma chance de negócio? Para completar, bora falar também sobre Felipe Anderson. O meia atacante do Palmeiras pode ser negociado em caso de proposta pelo menos razoável. Estevão fora da Copa. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Estevão está praticamente fora da Copa do Mundo. O ex-jogador do Palmeiras, titular do Chelsea e da seleção brasileira, passou por novos exames depois da lesão no último sábado em partida da Premier League contra o Manchester United. E esses novos exames apontaram lesão muscular grau 4. Uma das mais severas de todas, com tempo de recuperação estimado em 3 meses. Vale a lembrança de que a lista final de convocados de Carlo Ancelotti sai em menos de um mês. No dia 18 de maio, o Ancelotti vem a público para confirmar seus convocados. A ideia do Chelsea era submeter o Estevão a uma cirurgia, para que o processo de recuperação fosse um pouco mais rápido e seguro. Mas, dessa maneira, o Estevão estaria automaticamente fora da Copa do Mundo. Até por isso, o jogador pretende vir ao Brasil para tentar um tratamento paralelo, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, sonhando com um milagre, que ele pudesse se recuperar antes dos 3 meses previstos para lesões de grau 4. Sem Estevão, aumentam as chances de convocação de outros atletas que talvez ficassem de fora. Endrick, Ryan e até Neymar podem acabar se beneficiando. Vale a lembrança de que a seleção brasileira, algumas semanas atrás, também já havia perdido o Rodrigo, jogador do Real Madrid, outro com lesão extremamente séria. Já Danilo, meio-campista do Botafogo, é alvo de 2 times europeus, o Napoli da Itália e o Bayer Leverkusen da Alemanha. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com uma pessoa do staff do volante que admitiu que o Botafogo quer negociá-lo e precisa de 30 milhões de euros para que o negócio saia. Pois bem, o Leverkusen enviou um representante, um observador, um olheiro para o Nilton Santos para assistir de perto ao Danilo no confronto contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Há um acompanhamento muito próximo do Leverkusen em relação ao Danilo já há algumas semanas. Em relação ao Napoli, houve uma sondagem do time italiano que ainda não se transformou em proposta. Diante da ótima fase do Danilo, credenciado para estar na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, fica cada vez mais inviável imaginar o Danilo jogando em outro clube brasileiro que não o Botafogo, apesar do interesse muito forte do Palmeiras e de uma sondagem que o Flamengo fez algumas semanas atrás. E essa história de que as negociações entre Palmeiras e Alexander Barbosa estão avançadas. O jornalista argentino César Luiz Merlo informa que o Verdão está bastante otimista em contar com o zagueiro argentino a partir de 20 de julho, quando a janela de transferências no Brasil reabre. Cheguei a falar para vocês na manhã dessa quarta que o Palmeiras busca o Nino, do Zenit, e mais um defensor para metade do ano. Mas, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte alviverde que tratou a possibilidade de o Barbosa chegar em julho como muito pequena. E eu te explico os motivos a partir de agora. Barbosa tem contrato com o Botafogo somente até 31 de dezembro. Ou seja, o Fogão tem, em julho, sua última chance de fazer dinheiro com o atleta. Mas, zagueiro de 31 anos de idade, em fim de contrato, certamente não vai render uma boa quantia financeira. Pro Botafogo, é muito mais negócio ficar com o Barbosa até dezembro, ainda que o perca de graça, do que aceitar uma migalha de um rival como o Palmeiras. Então, a menos que o Palmeiras abra os cofres e ofereça muito mais do que o Barbosa vale a 6 meses do fim do contrato, e a tendência é que não exista acordo para julho. A partir daí o Verdão pode tentar assinar um pré-contrato com o Barbosa para tê-lo de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas Nicola, não dá para o Barbosa assinar um pré-contrato por agora? Não. Quem escreveu, falou ou disse isso está cometendo um equívoco. Se o Palmeiras avançar num pré-contrato com o Barbosa agora, ele pode sofrer um processo que vai trazer muitos prejuízos ao Verdão. O Verdão seria acusado pelo Botafogo de assédio e a FIFA certamente puniria o Palmeiras. A regra do futebol permite que negociações para pré-contrato aconteçam apenas nos 6 meses finais de cada acordo de jogadores. Só para completar, contar também que Paulinho, atacante cuja volta
E a estreia em 2026 aconteceria nessa quinta-feira contra o Jacuipense, está descartado do jogo. O departamento médico do Palmeiras optou por postergar o retorno do atleta, entendendo que ainda não é hora de o Paulinho jogar. Paulinho que não entra em campo desde a Copa do Mundo de Clubes do ano passado. Alessander Barbosa pode virar jogador do Palmeiras. Mais uma especulação que surge com força nas redes sociais. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com o dirigente alviverde para entender o que há de verdade nessa história. Segundo a publicação, o Barbosa poderia ser alvo do Palmeiras para julho, com a lembrança de que o atleta tem contrato com o Botafogo até dezembro, mas o Palmeiras estaria disposto a oferecer uma compensação financeira. Fui alertado por essa minha fonte do Palmeiras que a chance de o Barbosa ter condição de jogar o Campeonato Brasileiro por um outro clube no segundo semestre é muito pequena. Isso porque o atleta já tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro, você sabe o limite para que ele se transfira para outro clube e tenha condição de jogar é de 12 partidas. Ou seja, nas 6 rodadas que restam do Campeonato Brasileiro até a pausa para a Copa do Mundo, o Barbosa poderia entrar em campo no máximo 3 vezes. Não há nenhum planejamento do Botafogo em poupá-lo nos jogos do Brasileiro. Barbosa que inclusive foi poupado na vitória contra a Chapecoense nessa terça-feira na Copa do Brasil para que esteja em condição de jogar no Campeonato Nacional. Diante disso, fica inviável imaginar que o Barbosa tenha condição de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Sobraria ao Palmeiras a oportunidade de tentar um pré-contrato com o Barbosa de olho em 2027. Mas no Palmeiras, nesse momento, a prioridade é fechar com o Nino, atleta que deve ser comprado do Zenit numa operação entre 12 e 15 milhões de euros. Embora vale a lembrança de que, além do Nino, o Palmeiras ainda quer mais um zagueiro para o segundo semestre. Só para completar, outra especulação de redes sociais que envolve o Palmeiras diz respeito a André, ex-volante do Fluminense que hoje pertence ao Wolverhampton. Diante da possibilidade de saída do atleta para o Leeds por 35 milhões de euros, dá para descartar que o Palmeiras fará ou entrará nessa briga. Não tem nenhum sentido gastar 35 milhões de euros por um volante. E o Palmeiras aceita propostas por Felipe Anderson. É claro que nem Leila Pereira, nem Abel Ferreira, muito menos Anderson Barros vão admitir isso de forma pública. Mas, diante da fase que não evolui do Felipe Anderson, jogador de 33 anos de idade, e do seu custo, que gira na casa dos 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, dá para cravar que, se pintar uma proposta razoável, vai sair negócio. A grande dificuldade é encontrar alguém que queira o Felipe Anderson e mais, que o Felipe Anderson tope essa oferta. Jogador contratado em 2024, 92 partidas desde então, só 6 gols e 6 assistências. Além do futebol que nunca evoluiu, tem também a questão de lesões. Felipe Anderson, quando começa a parecer que vai evoluir, se contunde, algo muito raro na sua carreira. Nos tempos de Lazio, ele chegou a emplacar uma sequência gigantesca de jogos como titular em forma consecutiva, sem que se machucasse. E também por isso, a passagem do Felipe Anderson no Palmeiras é para lá de discreta. Na atual temporada são 17 jogos, nenhum gol marcado e uma única assistência. Ele foi titular uma única vez em 2026. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2027. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão, dadas aí pelo nosso jornalista Jorge Nicola. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Palmeiras, que mesmo se você não for comprar, clica lá, dá uma olhadinha, sem compromisso. Depois você deixa lá no seu carrinho, dá uma meia, depois você compra, beleza? Obrigadão mesmo por assistir até aqui, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.